bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, que é meu inscrito, você que não é também, tá feito aí o convite por toda a equipe da Rádio Butterfly e nós gostaríamos de pedir uma ajuda para você. Essa ajuda você pode, para que você, pelo menos no começo dos vídeos da rádio, você assista um pouquinho os nossos comerciais. Assista um pouquinho os nossos patrocinadores. Isso vai ajudar muito a rádio e você tem todo o nosso agradecimento. Meu muito obrigada e segue aí o nosso vídeo de hoje. Olá, nós estamos aqui novamente hoje para falar do caso da Lucilene, novidades do caso. E hoje o Dr. Natanael Xavier deu uma entrevista para uma rádio em Porto Ferreira e, pelo que eu percebi, assisti toda a entrevista, ele não estava muito... Ele falou da Lucilene, das novidades, mas ele estava mais à vontade para falar do coronavírus. Ele queria falar a respeito do prefeito, das medidas que o prefeito tem tomado em Porto Ferreira. Ele falou sobre o currículo dele, a família dele, estava muito feliz, falou sobre o coronavírus, criticou o prefeito, diz que o decreto do prefeito que ele não concorda, é um decreto que o prefeito de Porto Ferreira está proibindo aí a abertura de supermercados, enfim, aos domingos e feriados. Diz que o prefeito está equivocado ao fechar os supermercados, diz que o desemprego é tão ruim quanto o coronavírus. Ele queria falar do coronavírus. Deu conselhos ao prefeito de Porto Ferreira e disse que a polícia... Agora vamos. Porque ninguém queria ver o Dr. Natanael falando de coronavírus. Mas ele queria falar sobre isso. Ele falou. Mas depois ele foi para o assunto que todo mundo queria ouvir, que é a respeito da Lucilene. E ele disse o seguinte, que a polícia continua a fazer buscas para encontrar o paradeiro dela. Disse que não há provas contra o Vanderlei. E disse ainda que ele continua preso por causa do coronavírus. E outras pessoas precisam ser ouvidas. Agora, ele diz também que foi feita uma busca e apreensão de uma pessoa. Essa é a novidade. De uma testemunha. Essa é a novidade do caso que ele contou. Disse que espera ter provas, disse que pressionou muito o Vanderlei, mas que o Vanderlei não confessa e diz que é inocente e que ele acredita no Vanderlei. Agora, tem umas coisas que o doutor Natanael, Data Vênia, doutor Natanael, o senhor disse, é que o senhor não foi entrevistado por um jornalista, como disse o apresentador da rádio. Mas aqui eu sou jornalista. Eu não passaria jamais batida pelas coisas que o senhor falou para o apresentador da rádio. Ele disse que se a família exagerar, vai responder por isso. No que, doutor? O senhor teria que ter sido interrompido na hora. O que a família da Lucilene está exagerando no quê? E o senhor vai responsabilizar a família pelo quê? Eu já liguei para o senhor, mandei mensagem, o senhor não me respondeu. O senhor não quer me dar entrevista. Ele disse que o Vanderlei está preso sem provas. Hã? Doutor Natanael, como é que é? O Vanderlei, então o juiz pôs o Vanderlei na cadeia sem provas? E o fato dele ter coagido a testemunha mudar o horário do encontro, o senhor acha isso uma coisa à toa, banal? Eu perguntaria isso para ele. Também teria sido interrompido a hora que ele falou isso, que o Vanderlei foi preso sem provas.
Aí ele citou o Neymar. Ele falou, vocês lembram do Neymar, que foi acusado do estupro, tudo, e não tinha acontecido nada? Doutor, novamente data vênia. Que é isso, doutor? Que comparação, pelo amor de Deus. O senhor foi muito infeliz essa comparação. Outra coisa que ele falou que não poderia ter passado batido. Ele disse que o juiz renovou a prisão do Vanderlei e ele entende que foi por carência de fundamentos. Sabe? O juiz falou, deixa ele mais 30 dias preso. Eu entendi assim, doutor. Eu queria que o senhor me respondesse. Aqui o senhor tem total liberdade de resposta. Não entendi. Ele diz que a prisão termina a semana que vem, no começo da semana, e ele disse que não há requisitos para a prisão preventiva. Porque se sair a prisão preventiva do Vanderlei, ele vai ficar na cadeia até o julgamento. E ele acredita que a Lucilene pode estar escondida. Ô, doutor, o senhor acredita mesmo? Ele disse que até agora não foi encontrada nenhuma evidência do homicídio. Ele falou. Ele colocou várias situações sobre a Lucilene, diz que ela pode estar viva, que ela pode estar escondida, que ela pode ter se suicidado. Ele colocou tudo. Claro, né? Ele é advogado do Vanderlei. Disse que o Vanderlei, no começo, se contradisse, que ele não sabe se explicar muito bem. Ele não se explica bem, por isso que ele teve todos esses problemas. Ele disse que o Vanderlei tem medo de que plantem provas contra ele. Doutor Natanael, pelo amor de Deus, o que o senhor quis dizer com isso? Quem que vai plantar provas contra o Vanderlei? O senhor tinha que explicar essa fala. Medo do quê, doutor? O senhor não acredita que o seu cliente é inocente? Que medo, de que provas que o senhor tem? Vão plantar o quê de provas, doutor? Por essa ele não passava batido também. Ele questionou o depoimento do pescador. Ele disse que o pescador não disse que era Lucilene no rio. Não disse mesmo. Então ele falou que o pescador demorou para chamar a polícia, para avisar. Ele questionou isso. Aí é um posicionamento dele, isso ele falaria, eu passaria. Ele disse que tem muita acusação contra o Vanderlei e pouca prova. Disse que a polícia falou que a vidente não serve para a investigação. E disse que a polícia não pode dispensar ninguém. Então, ele, de uma certa forma, ele fez uma crítica à polícia de Porto Ferreira, porque, segundo ele, a polícia falou, deixa a vidente para lá. E ele acha que não era para deixar, que a polícia tinha que chamar a vidente para depor. Ele disse que se o Vanderlei sair da cadeia, alguém vai ter que se explicar. Quem, doutor? O senhor não passaria batido, como o senhor passou na rádio de Porto Ferreira, por mim e nem por um outro jornalista, viu? Disse também que a pesquisa que a polícia fez no celular não é precisa. Aí também não vou discutir. Mas ele disse que essa variação pode ser de metros ou quilômetros. Quilômetros? Será? Disse que o caso do Rio Verde está quieto. Que o Vanderlei se dispôs, que o Vanderlei não falou que já foi colhido o material do Vanderlei. Sobre o caso do Rio Verde, daquela menina que foi encontrada morta, ele não falou nada. E foi defendendo o cliente dele todo o tempo, né? Brilhantemente. E outra novidade do caso é que ele disse que a Elaine pode depor novamente, que ela disse coisas e se arrependeu. Mas vai fazer outro depoimento arrependida? Disse ele. Disse que existe a prisão processual e que a pessoa, para ser presa, pode não ser culpada.
Isso é para todos, para vocês comentarem, viu? Disse que a amante vai ter que provar o que ela falou, que ela mudou os horários, né? E ele disse que durante a entrevista que ele estava dando na rádio, uma pessoa que se identificou como jurista em Portugal deu a opinião dela e ele não aceitou a opinião da jurista e por aí foi a entrevista. Foram essas as principais coisas que o Dr. Nathaniel Xavier falou. Um brilhante advogado, né? Mas ele não passaria batido como ele passou por tudo lá na rádio de Porto Ferreira. E ele pediu para finalizar a entrevista que ele queria falar de economia. Ô, doutor, com todo o respeito que eu tenho à sua pessoa, a última coisa que eu acredito, a grande maioria das pessoas, quer ouvir o senhor falar de economia, quer saber a sua opinião, principalmente do senhor de se declarar publicamente, fazendo críticas à polícia e dizendo também que o senhor é contra as normas do governador. Então, foi essa a entrevista do Dr. Nathaniel Xavier. Novidades. Uma pessoa que foi feita a busca e a apreensão de uma pessoa, uma testemunha, só pode ser uma testemunha, e um novo depoimento da Elaine. São essas as novidades que ele disse do caso. Hoje, numa rádio em Porto Ferreira. Então, tá aí todas as novidades para você. O que você acha? Eu mandei, faz vários dias já, a mensagem para ele, me apresentei e ele nem respondeu. Então, provavelmente ele preferiu, né, dar entrevista numa rádio, que ele pode conhecer as pessoas e ficar mais à vontade. Doutor Nathaniel, o senhor, como profissional, é um brilhante advogado, mas entrevistado por um jornalista, o senhor não passaria batido por tudo que o senhor passou na rádio de hoje. Muito obrigada a você. E tá aí as novidades do caso da Lucilene.